Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6, 1 ao 8, para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Só até aqui a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade. Amada igreja e amados irmãos, hoje nós iremos ministrar a palavra do Senhor com base nessa visão do profeta Isaías. E eu quero trazer como título para esta mensagem: e depois. Porque esta palavra, ela é um convite, ou mais que um convite, uma ordem de Deus para que eu e você sejamos seus ministros na terra, atalaias do Senhor na terra, na proclamação do seu evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque há muitas pessoas que ainda estão cegas e surdas, e Deus precisa se revelar para essas pessoas. É certo que existem muitas pessoas pregando, ministrando a palavra, muitas igrejas abertas, mas Jesus, ele disse: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E até os dias de hoje nós podemos chegar nessa conclusão, que a seara continua grande e que os ceifeiros continuam poucos, que os cegos e surdos ainda são muitos, e Deus, ele precisa se revelar, e o seu evangelho precisa ser pregado em raças, tribos, línguas e nações, para que o nosso Salvador venha nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías, ele profetizou nos séculos 8 e 7 antes de Cristo em Judá. Um profeta que profetizou muito acerca da vinda do Messias, acerca da vinda de Jesus. E nós sabemos que o nome Isaías significa: o Senhor é salvação. Nós podemos entender aqui que há uma afirmação no nome do profeta Isaías, que o Senhor é a salvação. Deus, ele é a salvação que eu e você precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. E de início eu já gostaria de te fazer uma pergunta: aonde você está buscando a sua salvação? Há muitos que estão buscando a salvação na igreja, há muitos que estão buscando a salvação na irmandade, e muitos que estão buscando a salvação em seus pastores. Louvado seja o nome do Senhor.
ou muitos estão buscando a salvação em sua própria obediência, confiando apenas na sua renúncia, confiando apenas nos seus méritos. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero te dizer que o Senhor é a nossa salvação. A nossa salvação, ela está em Cristo Jesus. A nossa salvação, ela foi consumada na cruz do Calvário, quando Cristo foi morto pelo meu e pelo teu pecado, para que nós fôssemos purificados e tornados justos diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem é a nossa salvação. Não precisamos buscar a salvação em Pedro, Paulo, Maria ou João, porque nós já temos um Salvador e pagou o preço de sangue pela minha e pela tua salvação. Nós só precisamos apenas esperar nele e confiar nele, porque ele vem buscar a sua igreja, ele vem buscar o seu povo, que vive uma vida de fé, que vive uma vida de renúncia e de obediência diante dele. Mas é necessário entender que para o meu e para o teu pecado, para a minha e para a tua falha, Jesus, ele é a brasa viva tirada do altar, que purifica a minha e a tua vida. João escreveu: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembra que tens um advogado. O nosso advogado é justo, o nosso advogado é fiel, louvado seja o nome do Senhor. E ele está sentado à direita de Deus, aleluia, rogando pela minha e pela tua vida. Ele é Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aquele que recebeu um nome que está acima de todo nome, aquele a qual todas as coisas estão sujeitas debaixo do estrado dos seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. E voltando para a palavra lida nessa oportunidade em Isaías 6, eu quero chamar a atenção para dois versículos aqui, o 2 e o 3. Vamos ver claramente uma parte da glória de Deus, uma parte da santa glória do Senhor. Acima dele, acima de Deus, estavam os serafins. E aqui nós vamos entender, aleluia, que os serafins, entramos aqui na angelologia para entender que existe uma hierarquia entre os anjos. E nós sabemos que os anjos, eles se movimentam na velocidade do raio, ou seja, na velocidade da luz, mas não são onipotentes, não são onipresentes e não são oniscientes. Só Deus tem esses atributos, só Deus tem esse poder, esta qualidade. Portanto, os anjos são subordinados a Deus como mensageiros e protetores para o crescimento e o aperfeiçoamento da obra do Senhor na terra dos viventes. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, aleluia, que são classificados em 3 esferas. Os anjos são divididos em 3 esferas, e nós sabemos que os serafins são da primeira esfera, aqueles que estão mais próximos de Deus, que são os anjos da contemplação e da adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que contempla o Senhor, aquele que adora o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus vai dizer que estes anjos estavam ali e tinham 6 asas. E nós vamos entender aqui tamanha santidade, tamanha glória de Deus. Esses anjos, eles tinham 6 asas. Por que 6 asas? 2 era para cobrir o rosto,
mostrando a grandeza e a glória de Deus e mostrando para mim, para você, que eu e você não somos dignos de ver a face do Senhor face a face. Louvado seja o nome do Senhor, mas nós podemos enxergar e ver a Deus através do nosso irmão, através da grandeza dele que enche toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa parte da mensagem eu quero chamar a atenção para um detalhe. Quando novo na fé, eu queria ver a Deus. Eu orava, eu jejuava e eu queria ver a Deus ainda que eu fosse morto. Louvado seja o nome do Senhor. E um dia eu saí da minha casa e falei para mim mesmo: enquanto eu não ver a Deus, eu não volto para casa. Eu saí determinado naquele dia, após uma oração, novo na fé, novo convertido. E eu não andei 1000 passos. Parei em cima de uma ponte, porque o Senhor me orientou: pare aqui. E eu parei em cima daquela ponte e eu via aquela multidão de água. Era num tempo de chuva como este. As águas estavam quase rente à ponte. E o Senhor começou a me fazer uma pergunta: você sabe quantas gotas d'água caíram para formar este rio? Quantas gotas d'água já passaram por aqui? Essa ponte era uma ponte de madeira e Deus me perguntou: sabe aonde nasceu esta árvore? Quem cortou ela? Quem colocou? Quem a transportou para colocar aqui? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus me mandava olhar para os lados, e eu comecei a olhar para os lados, e as árvores dançavam. E o Senhor me pergunta: de onde é que vem o vento? Louvado seja o nome do Senhor. Para onde ele vai? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor começou a se revelar para mim ali. Eu estou na riqueza, eu estou na pobreza. Quando vejo um deficiente, a mim tu vês. Quando vê uma criança, a mim tu vês. Quando vê um jovem, um velho, a mim tu estás vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aquele que contempla a face do Senhor, aquele que consegue ver a Deus, ele consegue enxergar como a terra está cheia da glória do Senhor. O nosso Deus, ele está na pobreza, está na riqueza. O nosso Deus, ele está no que canta, ele está no que prega, ele está no que ora, ele está no que profetiza. O nosso Deus, ele está, louvado seja o nome do Senhor, muitas e muitas vezes até no que peca, naquele que cai. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus muitas e muitas vezes está na vida daquele que está sendo tentado, na vida daqueles que está sendo provado. E naquele dia eu voltei para casa na certeza que eu tinha visto Deus. Eu não precisei dar 1000 passos. Voltei para o meu lar contente e satisfeito, porque naquele dia eu aprendi a ver a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como é bom poder enxergar a Deus. Como é bom poder entender que Deus, ele está na flor que nasce, que desabrocha, que murcha, seca e cai, para que outra venha nascer em seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela vai dizer que aqueles anjos, com 2 asas, eles cobriam o seu rosto. E com 2 asas, ele cobriam os seus pés. Quando fala de pés, fala de preparação do Evangelho, de proclamação do Evangelho do Senhor. Quão formosos são os pés daqueles que proclamam o seu Evangelho. Aqueles que pregam a sua palavra, que ensina, que ministra a sua palavra, que
que entende, louvado seja o nome do Senhor, que não é merecedor, mas que Deus, Ele conta comigo, e que Deus, Ele conta com você, para que o seu evangelho seja pregado em raças, tribos, línguas e nações. Agora, eu quero te perguntar uma coisa: ora, se nem eles, os serafins, suportavam a glória de Deus, então por que existem pessoas que se acham dignas de ver o Senhor face a face? Por que tem pessoas que ainda não entenderam que somos falhos, que somos pecadores, que somos miseráveis, e que só por meio do sacrifício de Cristo é que temos o direito de entrar na presença do Senhor, que é só por meio do sacrifício de Cristo que nós temos o direito de louvá-lo, temos o direito de adorar. Veja como santos são os anjos, muito mais que nós, e ainda assim tinham que cobrir o seu rosto com duas de suas asas. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós entramos na santa e gloriosa presença de Deus, graças ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, porque Cristo, Ele é a nossa brasa viva. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a nossa brasa viva, tirada do altar. A palavra de Deus vai dizer que os serafins o adoravam, dizendo: Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Em tudo nós podemos ver a sua face. Deus, Ele está no ouro. Ele está no fogo que purifica o ouro. Ele está na terra. Louvado seja o nome do Senhor, no ar, nas plantas, nos animais, em mim, e Ele habita dentro de você. Quando nós entendemos a sua palavra e quando nós convidamos Ele para morar em nossa vida, por meio do seu Espírito Santo. Ao ver isso, o profeta Isaías: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que sou um homem de impuros lábios. Veja que o profeta Isaías, ele reconhece as suas limitações. Primeiro ele olha para as suas falhas, para as suas fraquezas e diz: ai de mim que vou perecendo. Entendendo as suas limitações, a sua fraqueza, a grandeza do Senhor. Sou um homem de impuros lábios e habito no meio de homens de lábios impuros. Aí então ele enxerga a fragilidade, a fraqueza em seus semelhantes, naqueles a qual ele habitava. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vamos entender, louvado seja o nome do Senhor, que somos falhos, que somos fracos, que somos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. E é necessário que nós tenhamos esse entendimento. Como profeta Isaías, ao ver a grandeza de Deus, e é por isso que Jesus, ele diz: tira primeiro a trave no teu olho, para depois tu enxergar o cisco no olho do teu irmão. Primeiro nós precisamos aprender a olhar para dentro de nós. Primeiro nós precisamos aprender a olhar para dentro de nós e ver se há algo de bom. E se há algo de bom, a Bíblia diz: aquele que é limpo, limpe-se mais, aquele que é sujo, suje-se mais. Então vamos andar no Senhor, vamos procurar sempre andar na limpeza. Quando eu falo limpeza, eu não falo de limpeza carnal, eu não falo de limpeza terrena, mas eu falo de limpeza espiritual, de uma vida de purificação. Louvado seja o nome do Senhor, de uma vida separada para Deus. Porque essa é a vontade do Senhor nosso Deus, que vivamos em amor, que vivamos em união. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela vai trazer um entendimento nessa leitura, que um dos serafins
tocou seus lábios com uma brasa viva tirada do altar. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, ele é esta brasa viva tirada do altar. E assim como o profeta Isaías, ao ser tocado pelaquela brasa, louvado seja o nome do Senhor, ele foi limpo, ele foi purificado, e os seus pecados foram perdoados. Quando eu e você, louvado seja o nome do Senhor, temos um conhecimento de Jesus, quando Jesus ele habita na nossa vida, quando temos ali uma vida de comunhão com Ele, independente dos nossos tropeços, Ele vai estar lá, independente das nossas falhas, Ele vai estar lá nos purificando. Sabe por quê? Porque é Ele quem nos purifica, é Ele quem nos limpa, é Ele quem nos torna mais alvo que a neve, para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus, Ele é a brasa viva. Louvado seja o nome do Senhor. E essa brasa, ela queima dentro de mim, em amor pelas almas que estão perecendo, em amor pelas almas que estão se perdendo por falta de conhecimento. E é por isso que a mensagem é: ir depois e pregai o Evangelho. Há uma carência muito grande da pregação da palavra, do conhecimento da palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado. E Jesus, Ele precisa de mim, Ele precisa de você. E essa brasa que queima dentro de mim em amor pelas almas, o desejo de ministrar mais uma palavra, de estudar um pouco mais, de conhecer um pouco mais. Louvado seja o nome do Senhor, para alcançar aqueles que estão cegos, para alcançar aqueles que estão surdos. Louvado seja o nome do Senhor. Vem do céu, vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que faz da sua vida um altar, aquele que separa a sua vida para Deus, ele se torna também uma brasa viva. Louvado seja o nome do Senhor, queimando na presença do Senhor, exalando o seu perfume, a sua beleza, a sua santidade, ministrando uma palavra, trazendo um ensinamento, para que outras vidas também venham a ser brasas vivas. E é por isso que a palavra diz que o fogo arderá continuamente no altar. O fogo arderá continuamente no altar. Nada pode impedir, nada pode parar a força do Evangelho. Tentaram parar com morte, tentaram parar jogando aos leões, tentaram parar, louvado seja o nome do Senhor, jogando em tachos de azeites fervendo. Tentaram parar isolando na ilha de Patmos, mas nada, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso tudo, Ele é o Todo-Poderoso. Satanás é apenas um anjo caído, é apenas um mentiroso, um enganador e um enganado. Enganou-se a si mesmo, enganou uma terça parte dos anjos. Para ele não tem mais salvação, para ele não tem mais saída. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ainda há esperança, ainda que a árvore tenha sido cortada. Isaías profetizou a assolação de Israel, a desabitação, a desocupação do seu povo. E Deus, ele fala: ainda que 1 de 10 fique ali, será morto. Será como a raiz de uma árvore. Ainda há esperança para a árvore cortada. Talvez você seja uma árvore cortada. Talvez o inimigo soprou no teu ouvido, você caiu no pecado, por não ter o conhecimento pleno da grandeza, da bondade e da misericórdia de Deus.
se afastou da presença do Senhor. Talvez você seja uma árvore cortada, seja alguém que tenha sido morto pelos seus irmãos, tenha te excluído, te expulsado do meio do convívio por pura religiosidade. Talvez você seja uma árvore cortada. Talvez seja um desses 10 que ficou para trás ali naquela terra, mas foi morto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: cortaram as tuas folhas, os teus galhos, mas não tocaram na tua raiz. Ainda há esperança para você. Deus te chama. Volta. O lugar de ovelha é dentro do aprisco. O teu lugar é na presença do Senhor. O teu lugar é no altar. Você é brasa. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa este fogo queimar outra vez. Deixa este fogo queimar outra vez. Ainda há esperança. O pavio ainda está fumegando. Você ainda sente a presença do Senhor. Deixa este fogo queimar outra vez. Deixa este fogo arder outra vez no teu coração. Jesus, Ele é a brasa viva. Seja tocado por esta brasa que é a sua palavra revelada nesta noite. Seja tocado por esta brasa. Não é por merecimento. Muitas e muitas vezes aqueles que te cortaram, aqueles que te atiraram pedras, às vezes tinham um pecado maior que o teu. Assim como foi na vida da mulher adúltera que é trazida para ser apedrejada. Jesus, Ele deixa claro: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E muitas vezes nós vemos quando o irmão prega, damos glória a Deus, atribuímos ao Espírito Santo de Deus a sua presença. Mas quando ele peca, aqueles que não têm conhecimento, eles querem excluir da igreja, eles querem cortá-lo, eles querem matá-lo, expulso do meio do convívio. Mas aquele que vem até mim, de maneira alguma lançarei fora. Venha até a presença do Senhor. O fogo está ardendo sobre o altar. Louvado seja o nome do Senhor. Esta brasa ainda está viva. O fogo ainda está queimando. Louvado seja o nome do Senhor. E o pavio que fumega não vai se apagar. Ainda há azeite na lamparina. Ainda há a presença de Deus. Ainda há o Espírito Santo de Deus. Venha ser queimado por esta brasa que queima, que dá vida, para que você possa ir, para que você possa pregar o Evangelho e depois vivamos, louvado seja o nome do Senhor, vivamos na presença do Senhor. Vivamos fugindo da aparência do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se cair, lembra que você tem um advogado.
O teu advogado não é o pastor, o teu advogado não é os irmãos da igreja, não. Louvado seja o nome do Senhor. O teu advogado é Jesus, o Nazareno, aquele que tem perdão para mim e para a tua vida, aquele que ensina que aonde abundou o pecado, aquele que ensina que aonde abundou o pecado, a graça superabundou, aquele que nos ensina que o que é impossível para o homem tornou-se possível para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Venha outra vez queimar na presença do Senhor. Venha outra vez ser brasa viva no altar do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não olhe para os que te atiram pedras, sabe por quê? Não olhe para os que te cortaram, para os que te excluíram do ministério. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode até ser excluído do ministério. Agora eu quero ver é te excluir de Jesus. Eu quero ver é te arrancar das mãos do pastor. Quem pode arrancar uma ovelha das mãos do sumo pastor? Quem pode arrancar uma ovelha das mãos do sumo pastor? Você não teve sabedoria, você caiu. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembra que tem um advogado. O nosso advogado, ele é fiel. Ele não é advogado de acusação, não. Ele é advogado de defesa. O advogado de acusação é o diabo, é o Satanás, são os seus demônios. Advogado de acusação são os irmãos que não entendem a palavra, que não compreendem o evangelho, que não entendem a tua renúncia, não entendem a tua caminhada, não entendem a tua história de vida com Deus. Andréas, e pela revelação desta palavra, eu quero falar para você que estava pensando em parar, que estava pensando em fechar as portas da igreja. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus pôs uma porta aberta diante de ti. A obra tem que continuar. Há muitos cegos e surdos precisando ser alcançados. E Deus conta com você. Veja que o profeta Isaías, após ser tocado por aquela brasa, após entender que havia sido purificado por aquela brasa, louvado seja o nome do Senhor, após a voz do Senhor perguntar: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Louvado seja o nome do Senhor. Ele se prontifica, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos podem dizer nesta noite: eis-me aqui, envia-me a mim? Sabe por quê? Há uma necessidade da proclamação do Evangelho. Há uma necessidade que esse Evangelho seja pregado em raças, tribos, línguas e nações, para que o nosso Cristo venha. Sabe por quê? Porque aqui no mundo nós temos uma vida de aflição. E eu e você que temos o conhecimento da palavra, sabemos, aleluia, que o morrer em Cristo é ganho. Sabemos que a igreja tem que dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele já tirou o teu pecado, ele já te purificou. O pecado não tem mais poder sobre você. Ora, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós somos batizados, quando nós somos sepultados na água, somos sepultados com Cristo. Quando ressuscitamos da água, somos ressuscitados com Cristo. A morte já não tem mais poder sobre ele. A morte já não tem mais poder sobre nós. O pecado já não tem mais poder sobre nós. Não estamos mais na lei, mas estamos na graça. Nós podemos adorar, nós podemos glorificar, podemos entrar no Santo do Santo, na sua presença, podemos ter uma vida de intimidade com ele. Já não somos mais servos, somos amigos. Louvado seja o nome do Senhor. E mais que amigos, em Cristo nós fomos feitos filhos, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E há muitos para quem Deus quer se revelar.
Há muitos a quem Deus não quer mais chamar de amigo. Há muitos a quem Deus quer chamar de filho. A quem Deus quer levar de volta para casa. Ele conta comigo, Ele conta com você. Assim como Ele contou com o profeta Isaías. Assim como Ele chama o profeta Isaías e o consagra para uma missão. Há uma missão a ser feita por meio de você. Há almas que precisam ser alcançadas por meio da tua vida. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus, Ele não entregou a sua obra aos anjos. Ele poderia ter mandado anjos para ministrar, santos, poderosos, perfeitos. Todo culto tinha gente ressuscitando, tinha gente sendo curada. Mas Deus, Ele quis fazer a sua obra por meio de humanos como Isaías, um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Deus, Ele quer fazer a obra por meio de homens como você, como eu, de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Após sermos tocados pelo fogo de Deus, após sermos tocados pelo Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, após que Jesus, por meio do seu Espírito Santo, habita em nós, faz morada em nós, este fogo Ele queima, este fogo Ele arde. Receba uma porção desta brasa que arde, receba uma porção desta brasa que queima, que venha haver amor, que venha haver, louvado seja o nome do Senhor, conhecimento, entendimento. Sabe por quê? Porque há muitos que estão cegos e surdos e precisam de uma palavra que venha da tua parte. Continua adorando, continua glorificando, continua fazendo a obra do Senhor. Vai na tua pouca força, continua marchando. Sabe por quê? Porque o teu lugar não é aqui. Aqui nós teremos aflições, aqui nós seremos provados. Louvado seja o nome do Senhor, mas o nosso lugar é ao lado do Pai. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso lugar já está reservado. Ele foi preparar lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma nova morada para a minha vida, há uma nova morada para a tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, você que ainda não conhece a Cristo, quero te convidar a conhecer o Senhor, fazer a leitura da palavra do Senhor. Não busque a salvação em homens, não busque a salvação em igreja, mas busque a salvação em Cristo Jesus. Sabe por quê? Homens te abandonam, pastores te abandonam, te viram as costas. Louvado seja o nome do Senhor. São seres humanos. A irmandade pode te abandonar, te virar as costas. São seres humanos, mas Jesus, louvado seja o nome do Senhor, de forma alguma lançará você fora da sua presença. Há um lugar de destaque para a tua vida, há um lugar de honra para a tua vida nesta terra, e há um lugar de honra separado para ti. Louvado seja o nome do Senhor, no Santo dos Santos, para adorá-lo eternamente como aqueles serafins e cantarmos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deixa eu te dizer uma coisa, a terra está cheia da glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os céus estão cheios da grandeza e da glória do Senhor, e o inferno está cheio da glória de Deus. Sabe por quê? Porque lá aclamou a ranger de dente. Louvado seja o nome do Senhor. Há aprovações eternas e mostram a glória do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Não tem para onde se esconder, não tem para onde fugir. Não faça como Jonas, não. Jesus, Ele está te chamando, viu? Não faça como Jonas. Seja obediente à palavra do Senhor. Se volte para Deus, dobre os teus joelhos. Se entregue ao Senhor como em outros tempos.
Busque ao Senhor como em outros tempos. Não liga para o que dirão, não ligue para o que pensarão. Não liga para aqueles que te expulsaram, não ligue para aqueles que, louvado seja o nome do Senhor, te cortaram. Eles não tinham conhecimento, não tem problema. Continua os amando, continua orando por eles. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque muitas e muitas vezes somos falhos, somos imperfeitos, somos pecadores, e na hora de agir com misericórdia, nós agimos com força, nós agimos, louvado seja o nome do Senhor, com autoridade e com poder que não foi dado a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Agimos sem conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes aqueles que eram para dar vida acaba trazendo a morte. Muitas e muitas vezes, pela falta de sabedoria, pela falta de conhecimento, o que era para trazer vida traz morte. Mas deixa eu te dizer uma coisa: há esperança para a árvore cortada. Passa pelo processo adorando, passa pelo processo glorificando o Senhor, bendizendo o Senhor na beleza da tua santidade. Continua as tuas orações, o teu jejum, o teu louvor, a tua obediência com Deus, e grandes coisas o Senhor fará na tua vida. Continua renunciando, abrindo mão dos desejos carnais e dizendo sim para as coisas de Deus. Você pode dizer agora: mas eu não tenho força. Você nunca teve força. Quando pensamos que estamos fortes, estamos fracos. E quando pensamos que estamos fracos, aí nós estamos fortes. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É nas nossas fraquezas que o poder de Deus é aperfeiçoado. Eu não estou aqui porque sou bonzinho, porque sou bonitinho, não. Eu estou aqui porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Eu estou aqui porque eu fui tocado por essa brasa viva, tirada do altar, que é a sua palavra, revelada pelo Espírito Santo, revelada por meio de Jesus, por meio dos seus profetas, por meio dos escritores sagrados. E há lugar para você, a morada em Deus para você, e a morada para você em Deus. Venha fazer parte deste povo, venha fazer parte da igreja que queima, da igreja viva, deste fogo que arde continuamente, e da igreja que a porta do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela é a noiva de Deus. Vamos orar ao Senhor, para que Deus possa abrir os olhos do cego. Vamos orar ao Senhor para que Ele possa abrir os ouvidos dos surdos. Vamos orar ao Senhor para que Ele possa soprar o seu vento, para que Ele possa soprar a nossa imagem, a nossa voz em raças, tribos, línguas e nações, não para sermos famosos, não para ganharmos muito dinheiro, mas para que o seu evangelho seja proclamado, para que almas sejam alcançadas. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus e diante da tua presença, nós te rogamos, ó Deus, para que o Senhor possa abrir os olhos dos cegos. Te rogamos, ó Pai, para que o Senhor possa abrir os ouvidos dos surdos. Te rogamos, ó Deus, para que o Senhor possa dar vida à árvore cortada. Oramos, ó Deus, para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, para que o Senhor possa proclamar por meio de nós o teu evangelho em raças, tribos, línguas e nações. Oramos, Senhor, por dons do céu, para o aperfeiçoamento da tua obra. Derrama sobre nós os teus dons, derrama sobre nós a tua graça. Toca-nos todos os dias com a tua palavra, com esta brasa viva. Toca-nos todos os dias, por
meio do teu Filho amado Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, por meio da graça, para que nós possamos continuar de pé, glorificando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Levanta o que está caído, aquele que não suportou a provação, aquele que foi cortado, levanta, enche outra vez com o teu Espírito Santo, traz para a tua casa, para fazer a tua obra, para proclamar o teu Evangelho. Senhor, é isso que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.